Olá, pessoal, que saudade! Quanto tempo! Hoje a gente tá aqui numa live que era para ter acontecido na semana passada, mas foi uma loucura. E aí a gente vai conversar hoje com a doutora Spitz, especialista em Lulus da Pomerânia. Olá, Charlotte! Sejam bem-vindos! Oi, Clube 5 Pontos, que saudade! Chama os amiguinhos, chama todo mundo que tem Lulu da Pomerânia. Chama todo mundo, não é só Lulu da Pomerânia que tem alopecia. Chama quem tem Husky, Chow, Spitz, Poodle, gente. Eu não sabia que Poodle também é uma raça que a gente vai tirar todas as dúvidas. Eu tô falando aqui o que eu andei pesquisando, mas eu não sei se é. A gente vai falar com a doutora Karina, que é a doutora Spitz, nossa super convidada de hoje. E se você tem pergunta, aproveita, manda sua pergunta aí na caixinha onde tem a interrogação. E a gente vai responder aqui ao vivo. Já tem algumas perguntas que mandaram pra gente na caixinha de perguntas. Oi, Ronaldo, Ana Maria, Lolinda, Romeu. Ai, quanta gente linda. Meu mundo, minhas patas, que saudade. E aproveita, pega o aviãozinho ali que tem ali embaixo e manda pros seus amigos que tem dúvida, como eu tinha. Eu tenho Lulu e não sabia de um monte de coisa. Meu querido Pão, que saudade! Oi! Chamem todos, daqui a pouco a doutora Karina chega. Vamos ver se agora a gente engrena. Ó, tô na Dogs Care, a gente tá... Não vem todo dia, né? Mas hoje a gente tá aqui, a Ju tá aqui comigo. Tá trabalhando. A Ju tá trabalhando. Deixa eu mostrar a Ju. Deixa eu mostrar a Ju. A Ju! Ei, Ju! E aí? Saudade, titia. Simba. Ai, quanto Lulu, gente! Shih Tzu Três Marias. As Shih Tzus mais lindas, gente. Eu sou muito apaixonada por essas fuças. Oi, queridos. Eu ainda vou convencer você a vir fazer uma live comigo. Ai, tem que pôr filtro, né, gente? Ninguém merece 6:30 da tarde. A gente tá como? Malu Isaac. Ai, também tava com saudade. Semana passada eu não me senti bem. E daí eu falei, não, gente, fazer live passando mal não vai rolar. E por isso que a gente adiou. Mas já passou. E me contem, Lunilink, que saudade! Cheguem todos, muitos coraçõezinhos pra gente... Agora é o horário das lives, né? Então se vocês derem coraçãozinho aqui, a nossa live fica ali. Eu acho que essa live vai alcançar muita gente. A gente vai tirar muitas dúvidas. Oi, Minive. Oi, Frederico! Ponqueca! Ai, gente, quanta gente linda! Que saudade de vocês! Saudade de fazer live aqui na Dogs Care. Aos poucos a vida vai voltando, né? Beijo pra Tia Ju, Mundo Charlotte. Ai, Tia Ju tá aqui comigo. Vem, te ajuda, beijo no povo. Oi, a tia Ju. A gente trabalha tudo assim. A tia Ju, antes da pandemia, era loira e agora a tia Ju é morena. Mas é a tia Ju, tá? Sou eu. Beijo pra vocês. Mas não aparece o assopro. A Lolinda falou, oi, Ju! Vai chamar já? Se já tiver pergunta, tia Ju Morena, Shih Tzu Três Marias falou. Ponqueca, todo mundo mandando beijo. Ai, que delícia.
Deixa eu ver se a doutora Spitz já entrou. Eu acho que não. Doutora Karina, nossa convidada de honra. Daqui a pouco ela entra e a gente já começa. Beijo pra Porto Alegre. Nossa, beijo. Fala aí pra gente, de onde vocês são? E aí a gente já aproveita e manda beijo pra todo mundo. Pra Porto Alegre. Eu sei que a Lolinda é de Mato Grosso, né? Eu só não sei se é Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. A gente tava falando hoje sobre frete. MT ou MS? Tem algumas pessoas que faltam na aula de geografia. Cuiabá. Beijo, Cuiabá, Goiás. Oi, Livinha, tudo bem? Ah, tem cliente da doutora Karina aqui. Sogrinha, você por aqui. Novidade, a Carol inaugurou Pets aqui em Cuiabá e já tem fraldinhas. Eba! Muito bom! Ó, Lolinda é do MT, Mato Grosso. A Ju ficava assim, gente, é Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Groomer dos Spitz, super top, super. Simone de São Paulo, irmã da Karina. Ai, que legal. Cadê a Karina, gente? Chama a Karina aí. Chama a doutora Karina. Ah, vai ser aqui, pela iPad. Não sabia. Então vamos aqui. Manda o convite para participar. Eu já libero. São Paulo, Simba. Deixa eu ver se eu consigo convidar. Pera aí. Não é aqui. Ah, tem aqui. Vamos lá, vou chamar a doutora Karina. Oiê! Oiê! Bom! Tudo A gente só bem? combinou, não sabia que era pelo do iPad. Mas Pois tá é, eu tô aqui desesperada. Eu falei, meu Deus, a Carol chamando e nada ainda, o que que eu faço? Porque você sabe que eu não sou muito, né, nesse negócio de mídia social, né? Não, e quem sabe faz aqui. Eu queria agradecer demais por você ter topado essa live. Seja bem-vinda à nossa casa virtual. Ah, eu que agradeço, Carol, o convite. É uma honra falar com você. Que você é uma querida, que ama os animais. Então, Sim. e você é uma pessoa formadora de opinião, que tem muitos contatos. Isso para a gente é muito gratificante de poder passar adiante, né, as informações verdadeiras, né? Então, eu me sinto honrada pelo convite. Ai, obrigada, querida. E eu vou contar aqui como é que surgiu a ideia dessa live. A gente fez um post de uma foto, né? A gente fez um post de uma foto de um Lulu, uma tosa Bull. E aí o Gustavo, que é da iPad, que é onde a está atendendo, né, clinicando, ele me mandou um WhatsApp na mesma hora. Ele falou, Carol, você não sabia que essa tosa causa alopecia? Eu falei, não. Eu nem tinha visto ainda a postagem. Fui lá, já avisei a agência, já excluí e tal. E daí eu falei, nossa, Gustavo, mas eu não sabia. Como assim? Eu achei que era hereditário, do sangue, sei lá, como eu sou. Mas E a aí maioria das pessoas pensa mesmo. E eu falei, eu tenho Lulu. Gente, essa informação precisa rodar o mundo, né? A gente precisa botar pro mundo. Porque o Bull era muito famoso, né? Pela tosa. A gente vê muita postagem de cachorros japoneses, principalmente, né? Que são branquinhos e tem a tosa Bull. E eu de verdade não sabia. Daí eu falei com o Gustavo, ele falou, nossa, eu vou ver se a doutora Karina topa, né? E aí foi que a gente marcou muito para trazer a informação, que eu acho que essa informação ela é essencial, principalmente para quem tem Lulu. Eu tenho Lulu, trabalho no mercado e não sabia. Imagina quantas pessoas não sabiam dessa informação e não sabem
Mas agora a gente vai acabar com tudo isso e vamos tirar Vamos, todas. com certeza. Agora vamos esclarecer todas as dúvidas. Bom, vamos tentar, pelo menos, esclarecer, né, essas coisas todas. Mas eu vou falar, basicamente, vai ser uma conversa bem informal, para todo mundo poder entender, né, como a pessoa vem até o meu consultório, ou às vezes ela pergunta por mensagem, qualquer coisa assim. Então, o que acontece, né? Na verdade, o termo certo é alopecia, não é alopécia, tá? Ah, tá. E a alopecia X, né? Ele é uma doença, uma dermatopatia, né, não inflamatória. A gente tem várias dermatopatias não inflamatórias e ela não é pruriginose, isso quer dizer, ela não causa coceira. Então, o animal não tem nada. A condição dele física é ótima. E aí, a queixa que Essa vem era para uma mim... pergunta. Se a alopecia ela era mais estética ou se causava alguma coisa no organismo, né? Mal-estar, sei lá, coceira, enfim. É só basicamente mesmo que o pelo cai e a pele fica... É assim, na classificação de doenças, né, a gente tem mais de 900 doenças dermatológicas, ela é classificada como uma doença estética, caráter estético. Por quê? Porque o animal ele fica bem sem pelo. Ele se adapta a isso. Né? Então, por isso, obviamente, que vão ter perguntas, meu Deus, mas o pelo, ele não faz a termorregulação e não sei o quê. Assim, isso eu já vou esclarecer para vocês. Se você não quiser fazer o tratamento, ele vai continuar bem, esse cão. Né? Ele vai porque... Hoje em dia, a condição que eles vivem, né, os animais, eles não vivem expostos ao frio, ao calor, né? Hoje em dia, dentro de casa é uma temperatura controlada. Então, não, com certeza. E a gente tem ar-condicionado, a gente tem sombra, roupa. Então, assim, ele convive muito bem com isso, sabe? Então, o que a queixa, né? Vem para mim assim, doutora, meu cachorro, eu fiz uma tosa na tesoura e ele começou a queda de pelo. Então, começou ali na parte posterior da coxa. Começa, né? Aí começa o pescoço, né? E, na verdade, eu acho que é alopecia X. Só que é muito mais abrangente do que isso. Porque quando chega no consultório, eu vejo tudo. Desde como ele caminha até mim, ele fica andando no meu consultório. Então, eu vejo se ele é muito parado, se ele ou ele é ativo, assim, se ele responde se quer petisco. Porque eu tenho pacientes que vêm aqui e eles ficam assim, você coloca ele no lugar, ele fica. Você coloca ele no lugar, ele fica. Não é normal. Então, assim, é uma condição que a gente precisa ver muito bem detalhada. Não né? tem felicidade num cachorro assim que fica estático, né? Você não tem bem-estar. Não, então, ainda mais que Spitz fica estático. Imagina, o meu é Jesus. Exatamente. Então, e hoje a gente sabe, assim, por que a alopecia X, né? Porque a gente não sabe ainda a etiopatogenia dessa doença. Então, a gente sabe que tem mais de 500 genes envolvidos nisso. E assim, então, a gente precisa cercar de todos os lados, né? Para realmente poder tratar, poder entender, né? Tem que estudar bastante isso. E e é muito individual. É muito individual. Porque até uma pergunta que fazem muito, existem muitos grupos de Spitz, né? Muitos grupos, as pessoas se conversam, eu acho que isso é muito salutar, né? Só que assim, trocam muito tratamento, né? Desses grupos. Então, assim, o meu tomou isso e deu tudo certo. Usei tal chão. Isso não deu certo. Porque é individual, né, Carol? É muito individual. Eu acho que como eu acho que você tem que entender o que envolve ali o pé. Ai, meu Deus do céu, não tenho maturidade. Que coisa mais fofa. Esse aqui é o Sage,
Ele é o meu garoto propaganda. Que eu até comentei nos bastidores com você, eu assim sou mais low profile, né? Eu nunca fui muito adepta a redes sociais, enfim. Só que eu trato há muitos anos de casos, né, de alopecia. Então, o Sage, quando eu recebi o convite, né, para ter meu consultório aqui no iPet, o Sage foi um desafio. Por quê? Porque ele era de um canil, estava para ser adotado e ninguém queria adotar porque ele tinha alopecia. Aí eu falei aos meninos, se condoeram com a situação e eles falaram para mim, Karina, se a gente adotar, você trata? Eu falei, com o maior prazer. Então, Legal. ele veio, assim, numa situação de hiperpigmentação, né, que a pelagem fica mais escura na região de posterior, totalmente sem pelo ali. E aí a gente começou o tratamento. E o tratamento dele foi muito bem assimilado, ele respondeu muito bem ao tratamento. E aí os meninos começaram a postar, e aí Legal. começou tudo isso, assim. E é bom porque, assim, hoje eu consigo passar muita informação para as pessoas, né? Isso é muito bacana. Legal. Eu tenho uma dúvida. Eu estava pesquisando sobre e conversar com você e eu vi que tem outras raças que também podem apresentar alopecia, não é só o Spitz, né? Eu vi que o Husky, o Xoxô, o Malamute tem a ver com subpelo ou nada a ver? Assim, são raças nórdicas, né? Que eles têm pelagem dupla, pelo e subpelo, e são raças que têm tendência a desenvolver alopecia X, né? Só que, assim, por exemplo, a gente hoje, de uns 4 anos para cá, que teve o boom do Spitz, a gente vê com muito mais frequência. Antigamente, eu via só no Chow Chow e raramente no Poodle. Né? Hoje, a gente vê, porque pelo tanto de Spitz que tem, né? Tem muito. Quando eu vi as raças, eu vi muitos de subpelo e o Poodle, que não tem a questão do subpelo, aqui na lista. Então, o Poodle também tem essa predisposição. Também Poodle Toy pode ter. Só que hoje, o que acontece? A gente quase não tem Poodle, né? Há 20 anos... A gente atendia há 20 anos até um Poodle. Jura? Não, eu também, gente. Eu sou a cachorreira, né? Então, nossa, muito... E agora não, agora o que acontece? O Spitz virou o Poodle, né? Dessa nova geração. Então tem muito. E aí eu coloquei aqui, eu também, é uma dúvida que eu tenho e também vieram nas perguntas. Ela pode ser hereditária, né? Então, quando você vai comprar um Spitz, quando eu fui pegar o meu, me falaram que eu deveria conhecer os pais, como sempre, né? Acho que conhecer a linhagem para não vir com nenhuma doença hereditária, seja de geração para geração. Isso acontece muito, né? Assim, a gente sabe que hoje tem muitos estudos, né, com relação a isso, mas a alopecia, ela tem um caráter hereditário, sim. Mas isso não quer dizer que possa ser, não, se os pais têm, vai ter. Não, às vezes é tataravô e você já não sabe, né? Às vezes nem o criador sabe, porque já vem de muito tempo. Então, assim, isso pode acontecer. Na verdade, olha, eu vou te dizer, é um pouco de loteria também, né? Óbvio que um bom criador, ele... Eu vi que a origem pode ser inúmeras, né? Parasitas e fungos, alergia, estresse, ansiedade, que eu acho que é o que mais acomete os cães hoje, né? Lambidas e mordidas excessivas e deficiência de algum hormônio. Isso confere ou não? Olha, assim, parasita, fungo, bactéria, não é porque eu já te falei, são animais que não apresentam nada. A pele, ela tá íntegra, apesar de tá sem pelo, ela fica pigmentada, né? Com melanose. Preta, né? Fica.
Então, assim, por exemplo, chega um animalzinho aqui, e ele tem a pele, a gente faz a histologia, vê se tem fungos, tem bactéria, eu faço a dermatoscopia, a gente passa a lâmpada de Wood para ver se não tem fungo e tal. Não tem nada, a pele está super íntegra, então não é isso. Então, assim, fatores Tá. hormonais estão intimamente ligados mesmo a alopecia, né? Ele tem a característica. A Pode falar. a castração precoce pode causar alopecia? Olha, eu vou te falar o meu ponto de vista, tá? Sim, Eu não sou a favor de uma castração precoce, porque tá. assim, o receptor hormonal, a gente tem muitos receptores hormonais, eles precisam ser ativados, né? Não existe, não, porque é só não levantar a perna, é só de não desenvolver glândula mamária. Gente, não, porque os eventos fisiológicos acontecem, né? Então, é importante, pelo menos, a gente esperar um pouco. Então, eu sou muito contra a castração muito precoce. A gente vê filhotes castrados com 2 meses, 3 meses. Agora, tem uma coisa. Cães que começam a desenvolver alopecia não são castrados, principalmente estou falando em macho, porque a gente vê muito mais em macho que em fêmea, tá? A gente sabe que 50% desses cães voltam a repilar pós-castração. 50%. Porque o fator hormonal dos hormônios sexuais estava envolvido naquela alopecia. Aí começa a repilar. 50%. Entendeu? Então, assim, Tá. a castração é importante, feita no tempo certo. Entendeu? Sim. Tem muito canil, né? Principalmente os mais qualificados que pedem, sugerem, até exigem a castração com 6 meses, né? E eu acho um jovem também, né? Eu acho muito cedo. Não, assim, na verdade, é difícil até falar, porque, assim, são canis que são muito responsáveis e eles estão super... É a vida deles, assim, eles não podem vender um cão que não vai ser para procriação, que não Ah, vai ser para reprodução, né? Que não seja castrado. Então, é porque a gente sabe que a pessoa muitas vezes vai pegar e vai procriar aquele animal e tudo. Então, amigo assim, entra no muito exato, oral. é muito particular, né? Isso, a gente sabe, os caniceiros fazem isso mesmo, mas sob o ponto de vista saúde, eu, assim, obviamente que eu vou ter milhões, né, de colegas que fazem a castração precoce e tal, mas cada um defende seu ponto de vista, né? Acho que vai muito também do bom senso, né? Acho que vai muito do bom senso, tanto do tutor quanto do profissional, né? E se tutor e profissional concordam com a castração em determinado momento, tá tudo bem, não tem certo ou errado. Uhum. Não, com certeza, com certeza. E, doutora Karina, os tratamentos são diferentes para cada animal? Eu vi, você comentou que você vai analisar o cão como um ser individual ali e analisar ele com todas as suas características. Não só isso. E você tem tratamentos diferenciados para cada cachorro? É assim, ó, cada cão é um indivíduo, né? E Sim. a alopecia, como eu falei para você, ela tem mais de 500 genes envolvidos. Vamos supor que um determinado animal, ele expressa um gene que aumenta o inibidor de melatonina cutânea, vamos supor. Aí a gente dá a melatonina, esse cão vai repilar. Aí outro, você não sabe, porque a gente não sabe. É uma coisa meio empírica, né? A gente não sabe. Aí um outro a gente faz a melatonina e ele não vai repilar. Mas o outro a gente começa a dar alimentação natural e ele vai repilar. Então, assim, é muito, muito, muito individual. A gente precisa conhecer a característica de cada animal, né? E uma coisa muito importante, assim, a gente sabe que
Eu até atendo alguns cães, assim, eu vou falar que 5% dos cães que eu atendo, eles não até tiveram a primeira troca de pelo, que é aos 4, 5 meses. Né? É uma pergunta que a gente tem que fazer sempre. Seu cão teve troca aos 4, 5 meses, que é quando eles ficam mais feinhos, é a adolescência do Spitz, né? Que eles ficam, cai mesmo o pelo, e aí as pessoas falam, quem não conhece, né? Fala assim, doutora, mas será que meu Spitz é verdadeiro? Porque ele tá tão feinho. Eu falo assim, graças a Deus que tá caindo todo o pelo dele. Ele tá trocando para vir com um pelo bem exuberante. Então, o que acontece? 95% dos Spitz que eu atendo não tiveram essa troca. Então, isso é um detalhe bem importante. Eles não tiveram uma troca efetiva. É bem característico mesmo do Spitz, tanto é que você vê a diferença do Spitz filhote e o Spitz adulto, parece que nem é o mesmo cachorro, né? E com Não, 6, com certeza. então, parecendo que caiu do caminhão, né? Tipo... É verdade. Não, a fase da adolescência, que a pessoa está cheia de espinha e tal, é a adolescência do Spitz. E a gente sabe que, assim, uma troca bem evidente, o pelo vem com uma pelagem bem exuberante. Eles têm uma troca, mais ou menos, uma vez por ano, depois desses 4 meses, até os 3 anos. Eles trocam bastante o pelo. Mas depois, assim, e aos 2 anos é o auge do pelo do Spitz. É quando ele fica com o pelo mais bonito. E, assim, o meu parece parece leão. Ele parece assim, ó. E outra coisa também que a gente precisa falar, né? Tem diferença, né? A alopecia pastosa e a alopecia X. A alopecia pastosa para o crescimento do pelo na região da tosa. Então, por exemplo, às vezes as pessoas vêm para mim e falam assim, doutora, será que é alopecia pastosa? Porque eu tosei a barriguinha, porque ela foi operada, ou eu tosei ali, fiz uma tose higiênica, não cresceu mais, mas também começou a cair região do pescoço, começou a cair no flanco. Aí não gente, porque a alopecia pastosa é só no local da tosa. Então, a gente precisa... E vai crescer. Pode demorar uns 2 anos, mas vai crescer. A alopecia X, não. A gente precisa intervir nisso, entendeu? Porque, assim, é uma pergunta muito comum, muito comum. E, assim, até... Me disseram que quando... Acho que até foi a criadora que eu peguei o Valentim, que ela falou que não pode mexer de jeito nenhum, né? Fazer tosa no subpelo. Que ela falou que tem cães que demoram de 2 a 3 anos para o pelo crescer quando você atinge o pelo. E talvez seja assim, isso que as pessoas confundam, né? Com alopecia. O que acontece também é porque, assim, a tosa, ela pode ser o start para a alopecia. Então, a tosa, obviamente, a gente tem um limite, né? O trimming, você só corta, né? Faz a tosa do pelo, mas na parte superior, que não pega subpelo. Que não pega subpelo. Mas aí, às vezes, foi o gatilho para começar a desenvolver a alopecia X, né? A tosa. E, na verdade, o que acontece foi que aquele cachorrinho bull porque o cão, o bull, né, que é super conhecido, ficou o cachorrinho mais famoso, né, da mídia, ele era garoto propaganda de marcas famosas, enfim. O que acontece é que a história dele é que o bull, ele era um cachorrinho doente. E o veterinário pediu para que ele fosse tosado. Então, ele ficou bonitinho, porque ela começou a postar muitas fotos dele. Só que, em contrapartida, ela falava nas publicações dela que não era para fazer esse tipo de tosa. Só que isso não era uma coisa comercial. Ninguém ia... Porque ele ficou tão bonitinho, tão fofinho, que todo mundo começou a fazer. Uma cara de...
Exatamente. Só que aí, para a gente, foi péssimo isso. Tanto é que, Sim. por exemplo, países asiáticos, eles mantêm esse tipo de tosa, né? E a gente, os criadores importam muitos cães, né? Vem da Coreia, vem da Tailândia, vem do Japão, e vem muito, Da assim, Rússia. muito, muito problema. Exato. Então, assim, a gente, na verdade, admirando uma coisa que seria bonita, mas sabe É. que pode vir a desenvolver, né, a alopecia. Então, é por isso que a gente precisa ficar atento, assim, não tose, Bu, pelo amor de Deus, não façam isso, Ah, porque você atinge um apelo. subpeso. Apelo, Eu, socorro, gente. eu, eu desativei os comentários para não Não é? ficar em seu, mas eu vou ativar aqui só para ver se tem alguma pergunta. Ai, tem um monte de gente aqui, seus fãs. Ó. Doutora Spitz, maravilhosa, extremamente competente, atenciosa e amorosa. Ai, que legal. Pessoal, Ai, quem tiver gente, dúvida, manda na caixinha para a gente não ficar com os comentários no rosto da doutora, tá? Eu vou ler aqui algumas perguntas que a gente recebeu nas caixinhas. Bom, uma delas acho que a gente já respondeu, que é se não fizer o tratamento, tem algum prejuízo à saúde do dog ou somente estético? Somente estético, né, doutora? ela é classificada como uma doença estética. Tá. Só que aí o que acontece, as pessoas falam assim, ele está consternado de estar desse jeito, doutor, ele ficou triste. É muito mais a gente pensa, né? Por quê? Porque assim, você já não começa a mostrar tanto, né? É. Mas assim, sob ponto de vista de saúde, é doença estética. Tanto é se Tá. você não tratar, ok. É Tá porque tudo bem. assim, ó, se tem tratamento, vamos tratar, né? Pois é, com certeza. Procure. Sim. Filhote pode apresentar alopecia ou ela desenvolve depois? Olha, 8 meses ainda é considerado filhote, né? Tá. E a gente sabe que tem muita publicação e relatos de cães a partir de 8 meses que começam a desenvolver a Tá. alopecia. Eu, no meu consultório, eu tenho uma faixa, assim, começa de 1 ano a 6 anos. É o que eu mais vejo aqui, tá? Tá. Aí aqui, ó, é da mesma pessoa, da Vivi. Dando vitaminas durante a fase de filhote ajuda a prevenir a alopecia X? Ou Não nada a tem ver? nada comprovado Tá, sobre isso. Assim, a gente sabe que o que mais importante para um cachorrinho, e que eu vejo muito, é que cães com alopecia não inflamatória, isso que eu quero dizer. Por exemplo, se não é nada de origem hormonal, endócrina, que ele bebe muita água, ele come muito, ele faz muito xixi, não nisso. São animais, sim, normais, né? E que vêm com essa queixa. Bebem muito pouca água. E a gente sabe que a hidratação é fundamental. Por isso que eu falo, assim, às vezes vem para cá, eu falo, mas doutor, ele bebe água, mas ele come o quê? Come ração. Só que nunca é suficiente. Porque, assim, ele perde água via transepidérmica também, e não tem nada, tá. não hidrata a pele, nada. Então, a gente sabe que a hidratação da pele é fundamental. E cães com alopecia para a vida toda. Porque, assim, não é porque repilou que ele não vai ter mais. A gente vê até 8 anos, a gente consegue, pacientes que há 8 anos eu consultava, voltam agora com isso. Então, tem que sempre estar atento, porque é uma condição que a gente não sabe ainda o porquê, né? Porque a causa por isso é X. Então, a gente fala, dê bastante água, estimule a ingestão hídrica do seu animal, porque eles vêm relatando assim, ele não bebe muita água. Então, ele come, bebe água, por quê? Porque o cão... Eu estive com o Luiz numa live, daí ele falou assim, porque precisa treinar para beber água. Eu falei, nossa, mas como assim eu tenho que treinar o cachorro para beber água? Ele falou, mas Carol, a maioria não bebe.
Eu falei, gente, os meus eu não dou conta de repor a água, né? Os meus bebem Aham. muita água. Então eu achei Mas estranho que a maioria não bebe. não, não bebe, sabe por quê? Porque Que eles por isso que o preferem ficar na adestrador, nossa às vezes, companhia, né? Porque eles preferem ficar na nossa companhia, do nosso lado. Eles seguram xixi, cocô, vai beber água, do tá. que ir até o pote de água para beber. Então, por isso que eles falam assim, mas doutora, você quer que eu dê alimentação natural? Isso é uma pergunta bem normal. Por quê? Porque a alimentação natural é Comum. 70% de água. Então, Hum, né, no caso deles. Então, tá, assim, são tá. pequenas coisas, Carol, que a gente está Sim. conversando de uma maneira muito informal, né? Que até eu falei para você, assim, para que todos Sim. entendam. E são coisas que eu vejo aqui. O que? Não entendi. O que, Carol? Pergunta de Eu novo, tô porque falando assim, cortou. tá me ouvindo? Não, Tá me ouvindo? pode falar de novo. Agora eu tô. Mas agora você tá me ouvindo, né? Não, que eu falei que mesmo sendo informal, são dicas que a gente pode, são mudanças que a gente pode fazer no dia a dia do pet para evitar que aconteça, né? Não, com certeza, com certeza. E, por exemplo, olha, são tantas coisas envolvidas, até o estresse desencadeia a alopecia. Então, Tá, por exemplo, pessoas que foram, perdeu um ente querido, ou nasceu uma criança, agora tem tá, um bebê, então você não dá tanta atenção que você antigamente daria para o seu animal. Aí vem para mim assim, por quê? Porque o estresse, ele faz que os hormônios também fiquem alterados. Um deles é aumentar cortisol, né, que é o hormônio de tá. estresse. Sim, Então, assim, pode acontecer sim, porque é uma pergunta que as pessoas me fazem. O estresse leva a isso? Pode levar, com certeza. tá. Você tá ligado, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem da tosa, a gente já falou. E Uhum. daí, a ciência da alopecia genética e apostosa, é isso também que a gente falou, que a alopecia. Vê se eu entendi direito, hein? Que a alopecia Fala. apostosa, o pelo Não, cresce e a alopecia não, a E a alopecia alopecia X precisa de apostosa tratamento. Então, a alopecia apostosa, mesmo a alopecia apostosa, a gente consegue tratar para que o pelo venha antes, tá? Isso acontece. O que eles confundem é assim, pensam que a alopecia apostosa fez a tosa, vamos supor, fiz a tosa higiênica, eu fiz a barriguinha, o bumbumzinho, e começou a cair pelo no pescoço, começou a cair pelo no flanco. Isso não é alopecia Tá. apostosa. A alopecia apostosa é só na região da tosa. Entendi. Obviamente, entendeu? Se Só que for a tose higiênica, começar a cair em volta. não, aí começou, por exemplo, fez a tosse higiênica. Aquele lugar vai demorar para crescer. Ele vai crescer, né? Porque Sim, existem as fases da ciclagem do pelo. Vai crescer. sim. Só que assim, a gente tem alguns recursos para que venha antes, né, esse pelo. Mas agora, o que não pode confundir é, por exemplo, eu tosei a barriguinha da minha cachorrinha na castração. Aí, doutora, começou a perder pelo no pescoço, começou a perder pelo Tá, daí atrás da perninha. Aí já não é mais, entendeu? é a É X. essa que isso que as pessoas confundem. Mas olha, é Tem assim, uma a consulta, pergunta. Carol, Ah, está me ouvindo? tô te ouvindo. Oi? Tô te ouvindo, pode falar. De alopecia, ela é uma consulta bem demorada, porque eu preciso saber de toda a logística do animal, né? Eu pergunto se ele dorme bem, o que ele come, se ele coça. Então, assim, são várias coisas envolvidas, né? Porque não é só Sim, com perda de pelo que eu já posso falar que é alopecia X. Tanto é que eu nunca posso falar.
Porque a alopecia X, assim, a gente... Por isso São que... exames sugestivos. Tá. Que, E por isso que é perigoso essa troca de medicamento que acontecem nos grupos, né? então, é assim, muito, muito, muito mesmo, gente. Infelizmente, assim, tem grupos que eles fazem um serviço brilhante, né, de informação para as pessoas, de acolhimento, e sempre direcionar para um profissional. Quando você direciona para um profissional, gente, isso é louvável, isso, vocês estão me ajudando muito. Só que uma coisa muito frequente é que eles falam assim, é engraçado, porque nem veterinário sabe o que é essa doença. Eu vou te dizer por que não sabe o que é essa doença. Porque quando a gente faz a faculdade, existem mais de 900 dermatopatias. Né? Então, quando a gente faz a faculdade, a alopecia X é uma pincelada das alopecias não inflamatórias. As pessoas não veem isso. Depois é que vão especializar para uma coisa. Entendeu? Doutora, eu tenho um monte de pergunta aqui que a gente já respondeu. Ah, já respondemos? Não. Não, eu vou ler aqui, tá? Ó, apenas os Spitz têm alopecia? Já falou, tem algumas raças, as raças de subpelo que são as raças que são mais predispostas, né? Mas o Poodle também Raças tem. nórdicas, isso. Husky siberiano, Malamute do Alasca, Chow, essas raças de pelagem dupla. Pelagem dupla, Elas... né? Daí tem uma pergunta aqui, ó. O meu Spitz tem alopecia, mas a pele é clarinha. Porém, sazonalmente, ele apresenta feridinhas igual piodermites. Então, essa pele não tá boa. Uma pele boa não produz pelo bom, né? Assim, é igual a nossa, assim, se o teu couro cabeludo tem alguma coisa, né? Se ele tem feridas e tudo, você começa a ter queda de cabelo. A pele do animal é a mesma coisa. Ela tem que ter integridade para produzir bons pelos. Porque, assim, o folículo está na derme, né? O pelo é o produto do folículo. Então, assim, existem várias coisas. Por isso que é importante a nesse consulta. caso... Nesse caso, assim, como é sazonal... E nesse caso tem que... procurar um profissional, por quê? Porque, assim, muitas piodermites, elas elas têm caráter sazonal, né? E até interferência de ectoparasita, quando tem mais calor, tem mais ectoparasita, a causa, né? Sempre a origem, né, disso, tratar sempre causa. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem bastante, ó. Posso aparar orelha e patas em casa? Acho que tem que saber aparar, né? Porque o Spitz tem uma... Olha, você sabe que eu tenho... eu tenho, assim, seguidores do Brasil inteiro, né? Mas, assim, eu não posso atender fora daqui. Então, eu atendo os que vêm até o meu consultório. Só que eu tenho muitos parceiros na maioria dos estados do Brasil. Então, é importante a gente frisar isso também, né? Assim, eu não consigo fazer uma consulta à distância, né? Porque você precisa ver a pele. Sim. Ó, troca de pelo que não foi severo. O cachorro tem propensão à alopecia? Nem sempre, né? A doutora já falou que não é... Que é uma Assim, incógnita. É uma incógnita, porém, os cães que não tiveram, eles têm uma maior chance de desenvolver. Isso não quer dizer que vão desenvolver. Mas é uma coisa para já ficar mais alerta, né, Carol? Aí já o tutor já fica mais, né, alerta, porque pode vir a desenvolver. Aí tem uma aqui, ó. Doutora, minha Spitz está apenas com subpelo nas coxas e na barriga, não tem nada. Sinal de alopecia X ou pode ser troca de pelo? Ela tem 8 meses. Repete para mim, Carol.
Repete para mim a pergunta. O que ela falou? Peraí, eu leio de novo. A minha Spitz está apenas com subpelo nas coxas e na barriga, não tem nada. Ela quer saber se é sinal de alopecia X ou pode ser troca de pelo. Ela tem 8 meses. Bom, a partir de 8 meses que eu te falei que eu já, né, eu já pego paciente com alopecia, mas é difícil, assim, só com essa característica eu falar qualquer coisa, né? Eu precisaria pelo menos conversar com ela, ver a foto, né? E ver a cachorrinha. O que eu indico é que você entre em contato no direct do iPad e de repente chama a doutora Karina para mostrar alguma foto, enfim, eu acho que tem que se aprofundar. Eu tenho uma dúvida, não é sobre pelo, quero saber sobre o lobo correr em pisos lisos. Daí eu acho que não é muito o tema aqui. O iPad faz mas tosa, olha, como funciona? Pode falar. O quê? Cortou, Carol. Não, perguntaram se tudo bem o Spitz correr em piso liso. Eu falei que não é o tema da live, mas... mas assim, não é o ideal, né, gente? Assim, na verdade, esses cachorrinhos, eles são frágeis, podem escorregar, tanto é que a gente recomenda que faça a tosse higiênica dos pelos, né, embaixo da patinha também. Mas assim, ainda mais assim, eu não sei, porque às vezes pode ter uma luxação de patela, não sei a condição do cachorrinho, né? Sim. Mas o ideal é sempre piso que não seja liso. Sempre. Para qualquer cachorro, né? Se é só estética, por que a pele fica ressecada? É uma pergunta da Lelis Moda Pet. A pele fica ressecada porque ela fica exposta, né? Toda a pele que é exposta, ela é exposta mais grossa, tá? Eu tô dizendo um termo bem fácil. Ela fica mais grossa, ela fica pigmentada. Porque assim, a gente... Hã? Que, Carol? Ainda mais o Spitz, né? Que tem ainda mais essa camadas de pelo, ficar sem pele vai ressecar mesmo, né? Fica mesmo. Tem mais perguntas? Assim, gente, vem pergunta. Se hidratem seus cães. De quanto em quanto tempo deve dar banho no Spitz? Eu dou uma vez por semana. Não pode, né, doutora? Uma vez por mês, né? Banho é muito relativo, tá? Por quê? Porque vai depender da condição que tá. Vamos supor que você leva o seu cachorro no parque num domingo, né? E o cachorro, ele ficou todo, foi no barro, foi na lama, ele foi na grama. Tem que dar banho, não tem como. Agora, a gente faz pelo menos um espaço de 15 dias, né, para banho do Spitz, entendeu? Por exemplo, eu estou reformando a minha casa e está com muita poeira. A poeira é um alérgeno super potente. Eu vou deixar porque não tomou banho semana passada? Não. Então, assim, cada caso é um caso. Não existe... Assim, eu peço pelo menos um intervalo de 15 dias, né, o Spitz. Só que uma coisa muito importante é escovar. Escovem seus animais. Quando a gente escova, a gente aumenta a perfusão de sangue da pele, né? Você aumenta ali a vascularização. Então, fica uma pele mais hidratada, uma pele com vida, entendeu? Então, assim, é super importante. O que eu faço, doutora, eu faço a escovação com aquela escova sem os ganchinhos, né? A escova própria do Spitz. Eu uso banho a seco, então uma vez por semana eu faço por camadas, né? Faço por camadas e eu aprendi que é do tronco para trás, é de baixo para cima e você sempre para baixo, né? Não pode usar pente e
daqui para frente é para cima, né? É um outro, é para frente, né? Que você faz assim, ó, vou te mostrar mais ou menos. Ah, é Vou te legal. mostrar aqui no Sage, tá? Então, assim, o que eu costumo? Cada um tem o seu método, tá? Só que, assim, quando você escova primeiro para baixo... Peraí, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Você consegue aqui? Quando você Ai, escova como ele é primeiro para... Ele é muito fofo, né? Você escova primeiro para baixo, se ele tiver algum nozinho, alguma coisa, você não arranca o pelo. Então, para tá. nó, eu faço assim, depois eu subo. E é por camada, né? É por camada. Sim, eu começo camada, passo atrás, seco e puxo e eu escovo. vou exatamente. Outra coisa que as pessoas também não se atentam é rabo. O rabo, gente, ele precisa ser muito bem lavado. Por que fica igual cauda de rato? Né? Porque assim, isso aqui tem que passar sangue também. Né? Então as Sim. pessoas assim tem que escovar, tem quando for lavar, tem que lavar mesmo. Né? Tá. É uma coisa que e ninguém presta muito atenção. E eu vejo Sim. diferença nisso. Porque assim, aqui, os cães com alopecia, o banho eu acompanho todos. Todos, Legal. todos. Porque faz a diferença. Né? Eu queria dar uma dica aqui, que o canil que eu peguei o Valentim, que o Valentim veio, que é o meu Lulu, chama Devily K. E ela tem muito IGTV mostrando como escovar e fazer escovação. Gente, ela é maravilhosa. Eu sigo ela. Para mim, assim, nossa, ela é muito, muito boa. Nossa, maravilhosa. Não, e ela é super criteriosa. Assim, uma pessoa que dá... Não, nossa, com certeza, gente. Vamos seguir esse canil também. Né? Ela dá bastante dica mesmo de escovação. Peraí que tem um monte de pergunta aqui. Tá bom. Ai, socorro. Peraí. Aqui. Bom, Karine, a gente acabou de falar. Canil aconselha dar banho a cada 30 dias. Antes disso, só banho a seco procede. A não ser que seja um caso de poeira excessiva. Enfim, a doutora acabou de explicar. A idade específica a gente já falou, que é a partir dos 8 meses, mas até 8 anos. Aí estão perguntando do iPad, que dá um banho de ozônio. Ajuda? Assim, na verdade, o ozônio ele é uma água leve, né? Não é uma água pesada. Toda água leve, ela é melhor, né? Igual piscina. Ou você usa o cloro na piscina, ou você usa ozônio. Quando você usa ozônio, é muito melhor. Né? Então, assim, a gente não pode atribuir resultado só a isso. Eu acho que é tudo, né? A integração de tudo. Mas, assim, tudo que a gente pode fazer para melhorar é louvável, né? Se eu posso ter uma água de uma qualidade melhor, né? Sim. E aí perguntaram se vocês têm tosa de Spitz, óbvio. E a doutora Karina acompanha, banho e tosa dos Spitz aí para garantir excelência. Deixa eu ver o que mais. Estão perguntando, que eu acho que a gente acabou atropelando e a gente não comentou no começo. Qual a sua formação e a sua especialidade? Perguntaram. Nossa, eu sou formada há 23 anos, né, pela Universidade Paulista. No meu tempo só tinham 2 faculdades em São Paulo. Meu pai não queria que eu saísse daqui de jeito nenhum. Então era USP ou Unip. Aí eu entrei na Unip. Depois eu fiz uma especialização de clínica e cirurgia de pequenos animais. Depois eu fui fazer um mestrado na Universidade de São Paulo, que eu fiquei lá durante uns bons anos e eu ganhei assim bastante experiência e bastante amigos lá. Aí depois disso eu fiz uma especialização em felinos, né, para poder entender o universo do felino, que eu acho amigos. E aí eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei em 2 grandes centros nos Estados Unidos, né? Um centro de cirurgia, um centro de dermatologia. E aí eu fiquei muito tempo, eu fiquei em imersão,
lá, né, no Texas, fazendo essa imersão. E assim, hoje só existem poucas pessoas no Brasil que têm o título de dermatologia, né? Poucas pessoas, assim, acho que, sei lá, 5, 6 pessoas. E para você fazer a prova de título, você precisa estar muito bem, saber muito, né? Então, É. então eu fui, hoje eu sou, que é uma pós capitaneada pelo professor Marcos. Tá. Da Acho que eu... Ribu. Mas, assim, e outra coisa, Carol, mais importante de ser veterinária é conhecer bons veterinários. Então, eu não faço nada sozinha. Legal. Qualquer dúvida que eu tenha, eu pergunto mesmo, meus amigos sabem. Tanto é que, eu tenho amigos em vários lugares e, assim, eu acho que a troca de experiência é muito salutar, né? Sim. Essa é a minha formação. Ótimo. E aproveitando, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui, que a gente daqui a pouco já encerra a live. Faltam 4 minutinhos. Credo! Tanta coisa Passa para muito falar. rápido! Muito. É muito rápido, é um papo tão gostoso que passa rápido. Nossa, verdade, verdade. Foi rápido. Aqui que é sobre protocolo de tratamento, mas é igual a doutora falou, eu acho que cada cachorro é um protocolo, né, doutora? Assim, olha, eu iria ser leviana se eu falasse qualquer protocolo aqui. Hoje em dia tem muita coisa, né? E a gente sabe, assim, vamos supor, hoje existe implante de hormônio, existe laser terapia, que você faz uma fotobiomodulação, né, da pele ali. Então, a gente tem resultados maravilhosos com laser. Né? Legal. Antes de muito tempo, tem uns colegas que fazem microagulhamento com maestria. Eu sempre opto pelo tratamento clínico, Carol. Eu nunca precisei, né, levar um paciente ao extremo, sabe? Eu sempre opto. Mas também, se precisa, eu indico. Se precisa, eu indico. Eu tenho colegas Tá, legal. formidáveis que fazem. E o que eu te falo, eu não trabalho sozinha. Eu nunca trabalho sozinha. Eu Sim, estou sempre acompanhada, né? E passando sempre legal. contato, eu nunca perco esse negócio de perder paciente, nunca perco paciente. Se eu falo, olha, eu consigo chegar até aqui, né? Por exemplo, É, não, agora o seu tem uma endocrinopatia. Vai com endócrino, sabe? Assim, numa boa. Bom, gente, acabou o tempo. Eu queria só Ah, mostrar o produto que a gente tem, que é feito para Spitz, que é o banho a seco espuma, que é super fácil, ó, ele faz uma espuminha que é super fácil de usar, que é o que eu uso do meu para fazer a manutenção do banho, seca rápido. Mas eu queria agradecer, maravilhoso. doutora, obrigada, foi um papo incrível. Ah, Vamos ver se a gente marca vai, outro. eu que agradeço. Não, vamos sim. Nossa, e outra, assim, as dúvidas vão surgir, né? Às vezes a gente pensa que eu não falei nada ainda Vamos. sobre alopecia, né? Acho que foi um primeiro contato, uma Não, a gente coisa pode bem fazer informal. alopecia parte 2. Com certeza, A com gente pode. certeza. Mas olha, para mim foi um prazer conversar com você. Eu acho que Ai, tomara que eu tenha esclarecido algumas coisas. Assim, eu sei que são muitas perguntas, enfim, mas eu estou à disposição para quem quiser. Eu respondo, gente, direct, eu ai, respondo todo mundo, tá? Assim, foi uma honra ser convidada por você assim, você que é uma pessoa muito sensacional e que é só sucesso na tua vida. obrigada, viu? Obrigada a você, aos meninos, a iPet. E a gente marca a próxima. Sim, com certeza. Obrigada. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo.